Olá, vocês internautas, estamos no ar, vamos conversar daqui a pouquinho com Ana Paula, a criadora do Instagram Vozes Raras. Vai falar um pouquinho para vocês sobre alguns assuntos relacionados a doenças raras, que ela tem o entendimento em algumas partes, tem o conhecimento por lidar no dia a dia com essas doenças. Aliás, com essas doenças são dois filhos e ela tem também essas doenças raras. Então, vai falar um pouquinho, mas vamos falar primeiro sobre o que levou, Ana Paula, criar esse Instagram, Vozes Raras. O que representa? O que você busca em relação a esse Instagram? Olá, dia 6. Olá a todos que estão nos assistindo. Respondendo a sua pergunta, o que me levou a criar esse Instagram foi a visibilidade de dar voz a essas pessoas, porque o conhecido nos faz medo. Porém, quando se é falado, faz com que as pessoas venham ter curiosidades. E através do Vozes Raras, eu quero que muitas pessoas possam ter uma voz ativa para que juntos a gente possa ser mais fortes. Ana Paula, dentro de casa você tem doenças raras dentro da sua casa. Você e dois filhos. Então, acredito que você tem lutado muito para adquirir os seus direitos e, através dos seus direitos, adquirir direitos também para outras pessoas. Isso comove, né, a questão de sempre estar lutando pelo bem comum. A gente luta para que essas doenças raras sejam mais amparadas, mais assistidas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que caracteriza uma doença rara. Como saber se uma doença é rara? Tem alguns pontos, né, conhecidos: um diagnóstico difícil, pouco entendida, tratamentos de alto custo. São algumas características que faz parte da doença rara. Porém, o que realmente se diz ser uma doença rara é quando essa doença atinge 65 pessoas num total de 100 mil pessoas. Então, é quando... Aí passa a ser reconhecido como doença rara. Isso. Passa a ser reconhecida como doença rara. Certo. E existe também as ultras raras. Existe aquelas que são uma a cada 1 milhão. Igual a nossa, a síndrome de Andersen-Tawil. A nossa que você fala, sua e de seus dois filhos. Isso. Fale um pouquinho da... É uma doença pouco conhecida. A gente ainda busca diariamente saber como acontece. Os médicos em si também ainda procuram muito saber, porque, como eu falei, é pouco conhecida. E ainda estamos nessa busca do conhecimento. Certo. Ana Paula, em relação à questão do mês de fevereiro, a gente vinha conversando nos bastidores, o mês de fevereiro é voltado ao mês da doença rara. O que durante esse mês, em todo o Brasil, em todo o mundo, acredito, promove durante esse mês? O que está, nesse momento, acontecendo? Que ainda falta 10 dias para encerrar o mês, né? Olha, é com muita emoção que a gente fala, porque existe tantas pessoas que estão dando as mãos nesses momentos, tantas pessoas que estão juntas para ter conscientização para falar dessas doenças, cada um na sua particularidade, porque não, quando fala-se em doença rara, não tem como eu destacar apenas uma, porque são muitas pessoas que têm. São muitas doenças e muitas que ainda vão ser descobertas. Certo. Porque com os avanços dos estudos, cada dia mais estão descobrindo novas e novas doenças raras. E nesse momento tem muita gente entrando com conhecimento, entrando com ajuda, entrando com o que pode
para que venha dar as mãos e fazer com que esse mês nos traga um pouco de visibilidade. Legal, que bacana. Aí eu acabei pulando de uma pergunta para outra, mas a gente pode voltar e depois ir para frente, perguntar de novo e entrar dentro dos assuntos que todo o nosso papo aqui vai ser relacionado a doenças raras. Quando foi que você teve o diagnóstico dos seus filhos, assim, e o seu? Quando foi que você passou a perceber algo diferente e que você buscou informações através da medicina para chegar à conclusão dos seus filhos? Olha, passa um filme enorme na cabeça, porque foi uma luta constante, digamos ali que desde que o meu primeiro filho nasceu. Então é um filme que passa de grandes e grandes passos, porque quando ele nasceu, ele era bem molezinho, ele não chorava, eu pegava ele no colo, mesmo ali por querer pegar, não que ele chorasse, ele não conseguia alimentar-se através da amamentação. E pra gente foi ali um choque ver uma criancinha tão pequenininha, tão inocente, pegar ali só por o gosto mesmo dele estar ali. Não que ele chorasse para estar ali no braço, não. Era mais ali. E ao longo dos dias, graças a Deus, ele foi se recuperando. Foi se recuperando. E quando ele tinha 6 meses, a gente percebeu que ele começou a lagrimejar o olho. O olhinho dele começava a lagrimejar. Com 6 meses. Com 6 meses. Levei ele num Oftalmologista. Dr. Luiz Garcia. E ele passou algumas instruções de como que a gente poderia cuidar do olhinho dele. E ficou tudo bem. Até então ele foi desenvolvendo bem, andou rápido, falou rápido. Porém, quando chegou perto dos 2 anos, começou a mudar muitas coisas. A parte do olho começou a mudar porque ele ia passar numa porta, ele não conseguia ver aquela porta, ele via outra. Ali uma visão dupla, digamos assim. E ele caía muito também, caía bastante, uma fraqueza nas pernas. E ali a gente foi em busca de um outro oftalmo. Certo. Fomos a Pau dos Ferros. Quando chegamos lá, o médico disse assim: mãezinha, ele tem uma conjuntivite alérgica crônica. Isso é um processo que ele vai passar até os 14 anos. Com 14 anos ele vai ficar bem. Tudo bem, voltamos para casa e começou ali o tratamento do olhinho dele. Certo. Com colírios, pomadas e todos os cuidados. Porém, digamos que nesse período eu levava ele até a escolinha, mas ele saía até bem de casa. Certo. Quando era com pouco tempo, ele já não estava se sentindo bem. Começava todo aquele processo de novo no olho, uma coceira excessiva, muito lagrimejamento. Ele falava que a lágrima queimava. Era uma lágrima que incomodava muito. Digamos que, para simplificar um pouco, quando a pessoa está com uma conjuntivite, que fica ali o olho parecido que está cheio de areia, digamos assim. Aquela ardência, né? Aquela ardência. E com uma dor muito forte. Voltamos a oftalmos. Dessa vez fui para Fortaleza. Quando cheguei em Fortaleza, a médica começou um tratamento. Porém, ela olhava para mim e falava assim: mãezinha, você tem fé? Aí eu falava: sim. Pois se você tem fé, vamos continuar nessa fé. E ensine também ao seu filho ter fé. Porque a qualquer momento ele pode perder a visão. Pra gente é um choque. É um baque, né? Como mãe receber uma notícia assim, né? Sim, pra gente é um choque muito grande. E além
do problema do olho, tinha essas fraquezas que ele sentia que caía ali constantemente. Então, muitas vezes ele não conseguia andar, tinha que ficar só deitado, dentro de um quarto onde não tivesse nenhum tipo de luz. E aí começou, sabe, toda uma jornada, toda uma E essa jornada. jornada que você fala, começou a jornada, fui em busca de tratamento, fui em busca da cura. E a doença rara, muitas delas não tem a cura, e sim o tratamento. E no seu pensamento como mãe naquele momento, você pensou, eu vou buscar a cura do meu filho. E aí começou essa jornada de busca. E como foi? Como é que está esse tratamento até hoje? Então, como eu falei pra você, é um filme muito longo. Por quê? Porque até aí o que nós tínhamos ali era a conjuntivite alérgica, né? E ficamos nessa busca desse tratamento. Ele teve que passar por vários procedimentos, vários oftalmos, não foi só um, pessoas boas, porque na época tudo particular. A médica fazia assim, a gente pagava uma consulta e digamos que ela nos dava 2 retornos para que a gente pudesse estar lá. Eu praticamente morava na casa de apoio, eu ia no Casa de domingo. apoio é porque desloca do seu município à capital, né? Isso. Então eu ia para Fortaleza, aqui, eu ia para Fortaleza, ficava ficava na casa de apoio durante a semana e levava ele até o hospital, né? Até uma clínica particular, na verdade. A gente ficava lá. Muitas vezes eu chegava mais cedo lá, o zelador ficava comigo. Muitas outras vezes, o pessoal tem um quartel em frente, o pessoal ficava olhando. Nisso tudo, como que eu tinha que ficar? Eu ficava com a bolsa de um lado, a bolsa do outro, ele aqui no meu colo e uma toalha por cima dele, porque ele não podia ver visibilidade nenhuma, porque qualquer luz fazia com que o olho doesse mais. E era Sim. interessante, né? Sim. E foi indo. Só que eu nunca fiquei num médico só. Então, eu ia em busca de outros médicos. Já estava com 1 ano a gente nesse tratamento, só a parte do olho, só a parte do olho. E não melhorava muito. Passava ali, enquanto estava usando as medicações, passava um pouco, mas depois piorava de novo. Aí a gente percebia que quando ele começava a coçar muito o olho, irritava também o nariz. A gente foi para um otorrino, isso também em Fortaleza. A gente passou um dia inteiro esperando esse otorrino, um dia inteiro. E quando ele chegou lá, ele fez o exame e falou assim: vocês estão aqui me esperando desde a parte da manhã até agora? E a gente sim. Ele falou: olha, é muito interessante vocês nos esperar, eu vou ajudar vocês. Fez todo o possível que ele podia para que viesse ter assim algum resultado naquele dia. E ele disse assim: olha, o seu filho, ele tem uma doença rara chamada miastenia gravis. Até então esse nome para mim ainda era só algo ali novo, mas eu não sabia como lidar. Ele falou: tem como você procurar um neuro o mais rápido possível? Eu falei: sim, tem como. Fomos para Pau dos Ferros. Chegamos em Pau dos Ferros, encontramos com o neuro. O neuro falou: geralmente eu não gosto muito de ir diretamente com uma medicação. Porém, eu acredito que sim, ele tem a miastenia, então vamos passar aqui a medicação. Ele passou a medicação, o que veio melhorar um pouco da questão da fraqueza. Veio melhorar um pouco. Porém, continuava todo o outro processo, parte do olho, parte da fraqueza. E aí, quando ele tinha 5 anos,
Eu já não aguentava mais ver ele naquela situação, ainda ter que permanecer dentro de um quarto sentindo tanta dor, porque era todo um processo. Para ele acordar, não era só abrir o olho, era através de ter que lavar o olho, passar um tempo ali com todo aquele processo de limpeza. Quando ele coçava, era algo que parecia que o olho ia, sabe, digamos que ia até sangrar, de Oxe, tão Jesus. forte que era. E ele rolava no chão com muita, muita dor. E E é, depois de todo um tratamento, de todo um acompanhamento, tem alguma melhora? Existe a melhora que eu me refiro em relação a essa parte de sentir dores, de sentir as fraquezas, há uma melhora progressiva? sim, sim. Como eu falei, a gente vive constantemente em busca, né? A nossa luta ela não terminou, ela vive constante. Ainda hoje, ela vive constante. E um detalhe, gente, ela mora no Distrito Bastiões, aqui município de Iracema, no estado do Ceará, já divisa com o Rio Grande do Norte. E imagine aí ter que se deslocar a São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, bem distante da sua realidade e os custos financeiros, né? A gente sabe que é difícil. E ela vem sempre lutando, não somente pelo filho dela, por ela, pelo outro filho dela, mais caçula, mas também pelos outros. Ela também, como mãe, como ser humano, ela sempre busca ajudar as outras pessoas. É tanto que esse Instagram, Vozes Raras, é justamente para expandir, para que divulgue mais como funciona, aonde buscar, com quem falar, né, quais são os seus direitos. Fale um pouquinho desse girassol, né? Como é que chama? Explique um pouquinho aí como é que Vamos, funciona. vamos só terminar aqui um pouquinho para não ficar no meio da É, história, né? pronto. Então, quando ele tinha 5 anos, eu não me Ah, você não tinha contentei. terminado ainda? Não, eu Ixi. falei para você que é um filme. Ah, então vamos lá. Quando ele tinha 5 anos, eu não me contentei ao ver ali ainda todo esse processo. Ele já tinha passado por alguns procedimentos, já tinha tido um pouco de melhora, porém ainda não tinha como ter uma vida para dizer assim, brincar. Não, não tinha como ter uma vida um pouco Como estável. as outras crianças, né? Sim, então eu falei, comecei a pesquisar lugares que tratam de doenças raras. O Google me deu duas opções. Ele me deu a opção do Hospital São Paulo e do Hospital das Clínicas para mim poder ir. E eu falei, eu vou. Fui aqui só com encaminhamento de Deus, porque Deus sempre está à frente. Hoje eu estou aqui porque Deus está à frente de todos os momentos nas nossas vidas. Quando eu cheguei no hospital, o, o rapaz do elevador falou assim: vocês vão para onde? Eu falei assim: a gente está indo na parte da neurologia, Qual hospital? Qual do cidade? Hospital das Clínicas, em São Em Paulo. São Em São Paulo. Paulo. Ixi. Aí Longe. ele falou assim: mas vocês vieram com consulta marcada? Eu falei: não, eu vim tentar uma vaga aqui. Aí contei a história do que estava acontecendo. Ele falou: ó, não quero te desanimar, não, mas eu já estou trabalhando aqui há 2 anos, já tentei uma vaga aqui e ainda não consegui. Eu falei: mas nós vamos conseguir, porque Deus é bom e nós vamos conseguir. Chegamos lá na recepção, contei toda a história. Ela falou assim: olha, eu não posso fazer muito, mas eu vou. Isso a gente viajou um dia 2 de novembro. E quando ela escutou a história, ficou sensibilizada e marcou para que a gente tivesse uma consulta em fevereiro, Em São Paulo em também. São Paulo. E todo Longe. esse tempo a gente iria ficar lá. E eu fiquei, tudo bem, para mim já era uma vitória. Mas Deus ele não faz a obra por a metade. Voltei para casa. Quando cheguei em casa, a agente de saúde passou na casa, comecei a conversar com ela. Ela falou assim: ó, eu tenho um amigo que pode até ser que ele possa te dar uma ajuda. Eu falei: se você puder fazer isso, é bênção. Ela conversou com ele. Na outra semana, nós estávamos no Hospital das Clínicas para a consulta.
iniciamos esse tratamento lá no Hospital das Clínicas. Nesse caminho encontra muitos amigos, né? Muitas pessoas muitas. dispostas a ajudar, né? Muitas. Assim como encontra aqueles que não querem ajudar, também encontra aqueles que querem ajudar. Eu tenho muita pergunta, viu? Tá bom, vamos lá. Umas perguntas aí. E nisso, a gente foi. Ele fez algumas cirurgias por lá, ainda na parte do olho. O quadro do olho evoluiu para uma ceratocone, onde faz com que ele venha estar perdendo a visão pouco a pouco, até hoje. Hoje ele está com quantos anos? Hoje ele está com 17, vai estar bem pertinho de fazer 18. E pouco a pouco ele ainda continua. É tanto que nós estamos à espera de um novo procedimento da Crosslink, que ele precisa fazer com urgência, porque teve uma piora no olho dele. E a gente está só aguardando para fazer esse procedimento de novo. A gente voltou para cá. Enquanto a gente estava lá, o tratamento estava bom. Mas quando a gente voltava para cá, ficava desamparado. Aí tinha que estar nessas clínicas particulares e tal. Certo. E a luta continuou. Quando foi um certo dia, você poderia até me perguntar assim, de Assis, é importante existir associações? E eu diria, muito, porque através de um grupo de WhatsApp, eu encontrei pessoas com miastenia e através dessas pessoas eu encontrei uma associação, onde essa associação dava apoio a pessoas com miastenia. E no mês de junho, hoje nós estamos no mês de fevereiro, onde fala-se das doenças raras. O mês de junho fala-se da miastenia, que é dia 2 de junho. E a associação, em uma das lives que a gente estava assistindo, eu já tinha meu outro filho, e eu falava assim, que achava que ele também tinha a mesma doença. E ela perguntou, a presidenta entrou em contato e perguntou assim, você gostaria de fazer um teste genético? Aí eu falei, sim, gostaria. Porque eu acho que o meu filho também tem a mesma doença. Esse teste genético foi mandado para cá, para o Ceará, onde foi feito a coleta desse exame e mandado de volta para lá. Esse exame não é feito aqui no Brasil, é feito fora. E quando veio o resultado, veio um resultado surpreendente, que veio essa doença que hoje nós estamos falando da síndrome de Andersen-Tawil. O médico falou para a gente que os dois tinham a síndrome de Andersen-Tawil. Que é os seus 2 filhos. Os meus 2 filhos. Se eles tinham, provavelmente eu também teria, ou o pai. Certo. Foi preciso fazer a coleta do exame também para saber. E eu também tenho. Quais são os sintomas dessa? Ela acomete coração, paralisia periódica, questão de forças, sabe? Fica fraco? Sim. Aquela questão do cansaço? Isso. Debilitado? Isso. Muitas vezes, coisas simples do seu dia a dia, você tem grandes dificuldades para fazer. Me permita, Paulinha, só fazer aqui, para as pessoas entenderem bem qual é o nosso assunto. Eu acredito que quem for assistir a entrevista por completo, ou então por cortes, né? Ó, doenças raras são aquelas que acometem uma parcela muito pequena da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para uma doença ser considerada rara, ela deve ter uma proporção até 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas, que vai de acordo com o que ela acabou de dizer, para vocês verem como ela tem buscado os conhecimentos para que ela possa correr atrás de dias melhores para os seus filhos. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros têm alguma das 8 mil doenças raras conhecidas. A singularidade de uma doença, entretanto,
não pode deixá-la ser esquecida, né? Na Roche, acreditamos que problemas complexos de saúde demandam soluções coletivas e estamos comprometidos com as doenças raras. Aqui onde ela fala da questão de jornada, né? Ela disse, ó, saiba mais sobre as jornadas de pacientes com atrofia muscular, espinhal, esclerose múltipla, hemofilia, fibrose cística, fibrose pulmonar, que foi a doença que matou, que veio a falecer, a Rita de Cássia, né? Ela tinha fibrose pulmonar. Idiopática e artrite de células gigantes, ou seja, algumas doenças consideradas do topo, né? Então, assim, quando a gente busca os conhecimentos, acredito que fica mais fácil para buscar a questão do tratamento. E como você diz, já foi a São Paulo, já foi a vários lugares. E seu filho hoje tem 18, vai fazer 18 anos. O mais velho, o mais novo? Vai fazer 9. Pronto. Então, quer dizer que você, como mãe, também tem diagnóstico de doença rara, né? Isso. E no município onde você reside aqui, o que ele oferece de apoio a esses tratamentos? Pode ser sincero aqui, pode. Aqui a gente tem que falar, botar os panos nos pingos nos is. Olha, como eu falei para você, cada doença tem sua particularidade. Nós estamos em busca, né, ainda de algumas especialidades. Exemplo, a parte do coração, a gente está em busca ainda. Como a questão da cirurgia, que eu mencionei. Particularmente dentro do município tem os psicólogos, terapeuta, né, que dão essa ajuda, porque junto com a doença rara, né, os meus filhos, eles também trouxeram alguns transtornos. Então também tem questão de passar com psicólogo, com terapeuta, que ajuda muito, é muito essencial um apoio psicológico. É muito importante a pessoa se permitir a passar com esses profissionais, porque quando você recebe um diagnóstico, o primeiro passo é a aceitação. Porque quando você aceita, você busca. E quando você busca, você tem conhecimento. Então, você tem como ali saber lidar com essa nova fase da sua vida. Você não, digamos que algo que você fazia antes, você não vai poder fazer com a mesma intensidade. Ou você não vai mais nem poder fazer. Porém, você precisa aprender a como conviver com essa nova realidade. O diagnóstico não é o fim. O diagnóstico é um começo de uma nova vida. Assim como tudo na vida da gente, né? Eu costumo dizer que a gente tem que aceitar tudo para que a nossa mente não venha fazer com que a gente desista de lutar por si e por os seus. E é isso que nós estamos fazendo, lutando em busca de todos aqueles que querem sim progredir, dizer que não se limite, dizer que não se sinta inútil, dizer que você tem chances. Vamos cobrar dos vereadores, vamos cobrar. Aqui está aqui uma pessoa que eu cobro bastante dele, que me senti muito feliz quando em uma conversa lá na nossa casa demos os primeiros passos. E é isso que temos que fazer. Nós não precisamos iniciar algo dentro do nosso município que venha fazer uma revolução. Nós precisamos começar com pequenos passos. Verdade. Nós precisamos começar falando, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos falar. Existe que não é aparente. Se você olhar para mim, você não vai dizer, você não tem doença nenhuma. Porém, eu sei o que eu sinto. Eu sei das minhas limitações. Eu sei o meu dia a dia. Não significa que você me vê 5 minutos ou meia hora vai fazer com que o restante do meu dia eu não esteja bem.
Eu não posso julgar. E é aonde traz tudo aquilo que vai envolver a sua mente. Muitas vezes, por não ser conhecido, acaba que não tendo esse apoio, essa ajuda, porque eu não conheço. E é como eu falei no nosso Instagram, nós estamos aqui para apresentar pessoas que têm doenças raras, apresentar pessoas que precisam desse olhar mais voltado, que precisa sim de ter pessoas que digam você consegue, mesmo que seja de uma forma diferente, mas você consegue. Você é uma menina pequena grande, viu? Então, eu vou fazer uma pergunta assim, um pouco dentro do que a gente está conversando, mas a gente vive em sociedade e com muita individualidade. Eu sou político também, mas eu sempre busco dizer que o liderar não é para todo mundo. Se for para mim ocupar um cargo público e que eu não sinta a dor das pessoas, que eu não veja as dificuldades das pessoas, eu peço que as pessoas me tirem e que também Deus me coloque em outros caminhos. Porque o papel de um líder é dividir, é ajudar, é buscar levar as políticas públicas de uma maneira em coletividade, para o bem comum. Eu acredito que se a gente fizer as coisas da forma que é para ser feita, eu acredito que seria bem melhor para todos. Então, eu vou lançar uma pergunta aqui em relação quais os momentos mais difíceis assim que você passa? Existe preconceitos? Como enfrentar por parte do seu filho que já é um adolescente, por parte da mãe que quer ver sempre seu filho feliz, quer ver o seu filho interagindo bem com os outros colegas, na sociedade? A gente sabe que quem tem alguma doença rara, ela tem algumas limitações. Então, quais os momentos mais assim, tristes para você, que você vê assim, ou não tem essa questão da tristeza, de ver que seu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e como lidar com essa situação dentro de casa? Olha, Você entendeu a pergunta? sim, é uma pergunta bem complexa, né? Existe, sim, os momentos em que a gente se sente triste, sim, porque você sabe que a gente quer sempre o melhor para o filho da gente. E essa falta de conhecimento, como eu citei há pouco tempo, digamos que às vezes faça com que você reaja de uma forma diferente do que você poderia reagir quando você sabe. Existe, sim, muitos momentos em que a gente pensa, são grandes etapas. Vou citar até aqui quando meu filho entrou para o ensino médio. Ele entrou para o ensino médio já dizendo que queria fazer uma faculdade. E enquanto ele estava se preparando para a faculdade, eu estava me preparando para quando chegasse esse momento de dizer assim, ele vai sair de casa. Porque você sabe que os pais querem sempre criar seu filho dentro de uma bolha. Mas muitas vezes é preciso a gente fazer como as mães dos passarinhos faz, simplesmente colocar para voar, para que ele venha a aprender a como sair a mundo afora, né? Então, enquanto ele estava se preparando para a faculdade, eu estava me preparando para esse momento. E esse momento chegou. Esse momento chegou, vai ser uma nova etapa na vida dele, na nossa também, mas algo que a gente sempre diz a ele é que estamos aqui para apoiar, estamos aqui para ajudar ele no que pudermos. Podemos dar tudo para ele? Infelizmente não, financeiramente não, mas podemos dar todo o apoio que ele precisar, acreditar nele que ele pode, assim fazendo com que ele também acredite nele. Muito bom, bonitas palavras. Eu acredito que, como você disse, a gente quer os filhos da gente sempre perto. E quando a gente vê que ele tem sim as limitações dele e vai estar
distante de você, a mãe vai dizer como é que eu posso proteger meu filho cada vez, né? A cada dia, a cada momento. Mas você não falou da Verdade. carteirinha. O que é que representa essa carteirinha para você? Então, verdade. Esse aqui é o colar do girassol, né? Conhecido como um colar que, por lei, aqui está, é atendimento preferencial, né? Atendimento preferencial em filas e atendimentos, conforme a lei federal. E aqui tem o número da lei. Mas como eu posso usar E quais benefícios ela traz? esse cordão? Então, aqui como fala aqui, né? Atendimento preferencial. Já, digamos que eu chego numa fila e tá ali a fila de prioridades. Eu posso sim ir naquela fila de prioridade, se for em um banco, fazer o que eu tenho que fazer lá. Se for no hospital, posso ser atendido como ficha de prioridade. Ônibus coletivo, sentar naqueles assentos preferencial. Só que tudo na vida da gente, a gente precisa saber a responsabilidade, né? Então, para me usar, eu preciso ter, como é uma lei, eu preciso ter o apoio, né? Então, o meu laudo é o que vai me dar o apoio. Não é só eu usar esse crachá, não é só eu usar o cordão. O cordão, por lei, ele é aceito. Porém, digamos que eu cheguei em um lugar e peguei um lugar preferencial, mas chegou uma outra pessoa e diz assim, como aparentemente, digamos que eu não seria uma pessoa com prioridade, eu posso mostrar o meu laudo. Sim. Eu tenho duas opções e a mais correta é sempre levá-lo consigo, imprimido ou no celular ou no QR Code, também onde pode ser escaneado, né? Sim. Aqui você pode colocar o seu CID. Você sabe que o CID é aquela identificação da doença. Certo. Não sabia, é bom saber. Não saber. Pois é. Todas as doenças, ela tem um CID, ela tem um número. Certo. Muitas vezes, até uma gripe, você pode ir lá que quando o médico preenche lá tem CID, ele coloca lá o CID. Certo. Então, a outra pessoa que vai ver, ela vai ver o que significa aquela numeração. Certo. Tem a CID 10 e também está sendo atualizada a CID 11. Certo. Também está sendo atualizada. Principalmente na questão dos transtornos agora, para que venha a abranger todo um público. Eu vejo, Ana Paula, que tem aumentado muito o transtorno do espectro autista. Isso mundialmente, né? E como você tem acompanhado bastante, tem aumentado também os diagnósticos de doenças raras? Sim, por quê? Porque o conhecimento te faz com que você descubra novas coisas, né? Digamos que a nossa mutação, ela se encontra no gene KCNJ2. Digamos que os genes é uma receita de bolo. Porém, você iria fazer o bolo com a massa fermentada. Mas você não tinha massa fermentada, você colocou a massa sem fermento. Deu uma pequena alteração. O bolo não saiu exatamente como que você queria, né? Deu uma pequena alteração. É isso que acontece. O nosso gene também deu essa pequena alteração, essa pequena mutação com que agora, de acordo com os médicos, eles descobriram que veio através dessa doença, através dessa mutação, por isso o aumento, por conta do conhecimento. Porque quando você conhece, você sabe do que está falando. Eu vejo dessa maneira. Como é assim, no caso do seu filho, assim, a alimentação dele? Pode comer de tudo ou existe uma dieta para que... Não, é isso, não posso me alimentar com determinado alimento porque pode acelerar aqui
o efeito da doença? Existe uma dieta específica, no caso do seu filho, tô falando. Uhum. Em relação, existe algumas coisas que pode, digamos que aumentar o potássio, que pode fazer com que venha a ter um pouco mais de crise, entendeu? Tudo vai muito de acordo do momento, do momento e de cada organismo. Existe assim, é sempre bom que você mantenha ali uma dieta dentro do acordo para que você possa estar evitando, né? Tipo a paralisia periódica. Certo. Vou fazer uma pergunta e foge um pouco do nosso bate-papo aqui, mas crê em Deus? Sim, sim. E o que é isso? Crê em Deus. Crer em Deus é crer. Olha, me falta palavras no momento para dizer assim como eu creio em Deus. Por quê? Porque é você ter esperança, é você sentir nas pequenas coisas, sabe? Quando foi feito um primeiro procedimento cirúrgico de crosslink do meu filho, eu coloquei no Google assim, nós estávamos em São Paulo. O médico só falou assim, mãezinha, ele precisa fazer uma cirurgia de emergência. Essa cirurgia custa R$ 3.000. Tem como você fazer? Não tem como esperar por o hospital. Tem como vocês fazer? Eu falei, a gente dá um jeito. Graças a Deus, a família ajudou e a gente conseguiu esse dinheiro para fazer essa cirurgia. Colocamos no Google, clínica que faz a crosslink. O Google enviou a gente para uma clínica. Chegando nessa clínica, o médico começou a ver o olho dele e falou que faria sim. Seria um pouco mais difícil porque ele não podia ter anestesia. Ele não podia ser feito com anestesia, ele tinha que ficar bem quietinho para fazer. Aí ele falou assim, olha, eu vou fazer a cirurgia do seu filho. Eu estava fora do Brasil, porque eu fui fazer uma especialização fora, justamente nessa cirurgia, porque a minha filha, ela é portadora de uma deficiência, e eu fui fazer essa especialização para mim fazer a cirurgia nela, mas primeiro eu vou fazer no seu filho. Aí eu te respondo a sua pergunta. Crê em Deus? Sim. Por quê? Olha para onde Ele nos colocou. Para alguém que tinha ajudado a desenvolver a cirurgia, que era algo novo na época, para que fizesse a cirurgia do meu filho. Então são nas pequenas coisas, são nos simples detalhes, são nesse momento aqui agora, que antes era apenas um sonho de dizer assim, um dia Iracema vai falar de doenças raras. E hoje estamos aqui falando de doenças raras. Olha, você chega até a me emocionar, porque eu te fiz uma pergunta e você respondeu além do que eu esperava ouvir. Porque uma mãe que tem um diagnóstico de um filho mais velho que tem uma doença rara, que o filho mais novo também tem um diagnóstico de doença rara. Ela própria tem um diagnóstico de doença rara. Então, ela poderia me dar aqui uma resposta vazia, com inúmeras questões e pontos para questionar sobre o poder de Deus. Então, ela simplesmente disse, creio em Deus, e mostrou o porquê que ela crê em Deus. Então, eu não sei nem como lhe fazer uma segunda pergunta em relação à sua resposta. Porque eu poderia dizer, mas por que meus filhos têm a doença rara? E milhões e milhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro não têm, e meu filho, meus 2 filhos e eu tenho. Então ela crê que Deus tem um propósito na vida dela, que tudo isso é permitido por Deus. Parabéns pela sua resposta, viu? Você me tocou aqui, né? Porque, pense, porque enquanto a gente escuta isso de você,
Tem pessoas que têm tudo, saúde, bens, e reclamam da vida e não creem em Deus. E aqui me surge uma explanação que irei fazer aqui, para todos vocês que estão nos assistindo, sobre esses falsos profetas. Essas pessoas que pregam o evangelho da prosperidade, sem generalizar, sem colocar que sejam todos. Existe sim muitos profetas, pastores, padres, sacerdotes, enfim, religiosos bem intencionados e que realmente levam a palavra de Deus. Mas o que eu vou falar aqui é para os falsos profetas e para esses que pregam o evangelho da prosperidade. Isso me enoja, porque é dízimo demais, é oferta demais, é pegar os bens e doar para as igrejas e roubando a fé alheia. Enquanto a gente sabe que tem muitas pessoas que vão ali às igrejas em busca de um alimento que é a palavra de Deus, para que alimentem a fé delas. E eles buscam essas pessoas fragilizadas para pregar esse falso evangelho da prosperidade. Fiquem atentos, gente. Está aqui uma mãe que tinha tudo para dizer, não creio em Deus. E me deixou sem uma segunda pergunta. Parabéns, viu? Obrigada. Eu jamais, de Assis, eu poderia dizer assim, o porquê, meu Deus. Aí eu coloco essa palavra de propósito. Eu agradeço a Deus por tudo. Porque todos os dias, Deus nos dá a oportunidade da gente ser melhor a cada dia. E algo que eu falo aqui, orem muito, porque a oração, ela te leva, profetize, o meu filho vai conseguir, eu vou conseguir, eu vou sair dessa. Não pense numa cura, sabe? Como você citou ali, mas não tem uma cura. Não precisa ter uma cura. Apenas a gente precisa viver um dia de cada vez. Hoje, eu não consegui lavar a louça da minha casa. Tá bom, não consegui. Talvez amanhã eu consiga. Mas um novo dia surgirá, entendeu? Não vou reclamar porque eu não consegui lavar. Mas eu vou pedir a Deus que Deus venha entrar com providência para que no outro dia eu consiga lavar. E é assim que a gente tem que levar a vida. Não se envergonhar. Eu não preciso ter vergonha. Antes eu brincava muito por ser pequenininha, digamos assim, né? Nos pequenos frascos que estão as melhores essências. Né? Então, eu brincava muito por eu ser pequenininha. E ao longo do tempo, você vai vendo o porquê dessas coisas. Então, vai chegar um momento na sua vida que você vai entender. Vai chegar um momento na sua vida que aquele seu maior desafio, aquela sua maior dor, vai virar a sua maior força. Por quê? Porque você vai acreditar num Deus que tudo pode. Eu acredito demais em Deus. Por isso que eu falei aqui esse desabafo do Evangelho da Prosperidade, que existe muitos falsos profetas que quer roubar a fé alheia, enriquecer, e que essa prosperidade só acontece com eles mesmos, né? E muita gente vai para as igrejas, não é nem para a questão de querer um carro melhor, uma casa melhor, não é isso não. Tem gente que vai para a casa de Deus para ouvir a palavra, para se alimentar, fortalecer o seu espírito e a sua fé. E muitos deles tiram o direito dessas pessoas. Então, para a gente finalizar, eu queria, Ana Paula, que... Gente, sigam o Instagram Vozes Rara. Vai lá no Instagram, @Vozes Rara. Siga esse Instagram, vamos crescer. E cada pessoa que tiver algo novo, que possa complementar com o Instagram, divulgar, informar. Esse Instagram, na verdade, para vocês que têm na família de vocês doenças raras e vocês poderem se conectarem e se informarem. Tá certo? Ana Paula, deixe um recado para essas pessoas
que hoje tem o diagnóstico de alguma doença rara, para você mãe, para você pai, para você mesmo que tem a doença rara, eu gostaria que você olhasse ali naquela câmera e deixasse uma mensagem de incentivo. Olha, hoje eu acho que o melhor incentivo que tem é não desistir de você próprio. Ao receber um diagnóstico, não se limitar ao diagnóstico, porque quando você vai buscar, você vai ver muitas dificuldades, você vai ver muitas coisas que possa fazer com que a sua mente te deixe para baixo. Mas não se limite, viva um dia de cada vez. Coloque cada dia Deus à frente e Deus vai trabalhando. Faça com que as coisas aconteçam. Busque informações, busque rede de apoios. O mundo dos raros tem muitas informações. O mundo dos raros tem muita gente que gosta de ajudar, que possa trocar informações. Se alguém tem a mesma patologia que você, pode contar um pouco da sua história, fazendo com que você venha tirar muitas dúvidas. Busque informações, busque essas associações, busque essas pessoas que possam te ajudar. E se você conhece alguém que tem alguma doença rara, nos procure para que juntos a gente possa cada dia mais fortalecer e que um dia nós possamos ver Iracema crescer e fazer prosperidade no mundo dos raros. Compartilhe, assista através do YouTuber, @TTV do Vale, e pela página do Facebook, @TV do Vale. Também vão lá no Kawai e siga o Pod Vale, que é o canal lá no Kawai da TV do Vale. @Pod Vale lá no Kawai. Também no TikTok, TV do Vale lá no TikTok, e acompanhe nossas entrevistas, alguns pontos desse bate-papo aqui com a Ana Paula, vocês vão encontrar também nessas plataformas que citei, e também no Instagram, @TV do Vale, aí no Instagram. Siga também a Ana Paula lá no Instagram dela, né? @Ana Paula Aninha Alejandra. Aí, pronto. Está bom, obrigado. Tchau, tchau.